ferramentas para você melhorar o seu inglês. Algumas pagas, outras não, mas todas elas extremamente capazes de melhorar o seu tempo de prática, sua fluência, sua fala, seu listening e todas as demais competências que vão nos levar ao inglês fluente. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olha, com certeza você já pensou em algum momento em fazer isso, né? Pô, será que não inventaram já algum aplicativo? Será que não tem algum site que eu consiga usar? E alguma ferramenta no geral que pode melhorar o meu inglês enquanto eu faço aula ou talvez enquanto eu ainda não posso fazer aula, pelo menos para eu já começar a estudar aqui. E olha, resumidamente, a resposta é que sim, e não é uma só, tá? São diversas ferramentas que a gente vai conseguir usar, que você consegue implementar aí na sua rotina, algumas pagas, outras não, mas todas extremamente úteis pra gente que tá nessa caminhada rumo à fluência. But first things first, my name is Leandro, I've been a teacher for over 10 years. E nesse período eu já ajudei milhares de alunos a dar um passo a mais rumo à fluência, a esse grupo da população que hoje é 1%. 1% da população consegue ter um nível de fluência relevante no inglês. E é lá que eu quero ver você também. So welcome aboard, 1%er. A gente vai dividir as ferramentas aqui basicamente em 3 grupos principais. Você pode combinar essas ferramentas entre elas e usar uma do grupo 1, uma do grupo 3 e coisa parecida, ou focar só em uma delas também não tem problema. Para você entender bem como isso vai funcionar, o grupo 1 são aplicativos que te oferecem aulas completas de fato. Então é uma trilha de aprendizado, de aulas ali, desde o iniciante total até quem já tem um nível um pouco mais acima. Todo mundo consegue fazer aulas completas aqui com começo, meio e fim através desses aplicativos. Tem um porém sobre isso aqui que eu vou falar daqui a pouco, mas enfim, a gente já vai chegar lá. O segundo grupo é sobre aplicativos de intercâmbio, e aqui eu não tô dizendo intercâmbio de você fazer as malas, dar tchau pra sua mãe e ir morar fora por 6 meses. Eu tô dizendo intercâmbio que você faz aí da sua casa. Também vou falar como isso funciona, quais são os aplicativos, as vantagens e desvantagens. E por último, a minha categoria favorita, os aplicativos que focam em memorização. Esse é um grande problema de quem está aprendendo um novo idioma, afinal de contas, principalmente quando você pega, né, o português e o inglês, que tem origens muito diferentes, o português sendo um idioma latino, o inglês não. Tem muita coisa que é extremamente diferente entre um idioma e outro, seja na construção gramatical, às vezes ali uma questão de preposição, por exemplo, a localização dela na frase é muito diferente do que a gente costuma fazer, né, em alguns casos, e bem como as palavras mesmo. Você pode olhar ali algumas palavras que inclusive até parecem algumas coisas do português e a hora que você vai ver não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse tipo de coisa facilita muito a nossa vida quando a gente memoriza de fato. Tem muita coisa do inglês que vai depender da sua capacidade de memorização. E no geral, isso é uma parada que muita gente tem uma dificuldade tremenda de masterizar. E esses aplicativos nos ajudam exatamente com isso. Por isso que eu considero eles como os principais aqui dessa lista. A gente vai falar deles no final do vídeo. Antes da gente pular para essa parte aí da lista, tem 2 coisas que você precisa ter em mente na hora de escolher um aplicativo ou uma ferramenta para você usar nas suas rotinas de estudo, na sua jornada aí, rumo à melhora no idioma. Seja do inglês ou até funciona também, essa lista aqui ela é muito relevante e funciona também do jeito que eu organizei aqui. Se você estiver aprendendo outro idioma, pô, você está aprendendo, sei lá, mandarim, francês, seja lá o que for, o que você vai ver aqui, embora seja focado, obviamente, no inglês, caso você não tenha percebido, mas vai funcionar para outros idiomas também. Eventualmente, quem quer, né, ter esse certificado, por assim dizer, de poliglota ou coisa do tipo, isso aqui vai funcionar também da mesma forma, é muito útil para quem está aprendendo qualquer idioma. Primeira coisa aqui, primeira regra que a gente precisa entender. Aprender um idioma é um jogo de horas de voo. Na aula você não aprende inglês, ou seja lá o que for, você entende o inglês, você entende como ele funciona, você entende como você vai montar as frases, como é que você tem que fazer para melhorar isso ou aquilo, ou aquela determinada competência e tal, mas aprender um idioma é questão de horas de voo. Veja, na aula você entende e fora da aula você aprende. No geral é isso que tem que acontecer com o seu inglês, você precisa se expor ao idioma. Todo mundo fala isso, né? Mas o que isso quer dizer de fato? É você o tempo todo, assim, o máximo que você conseguir, se expor a esse idioma. É por isso que você vê muita gente que vai morar fora do Brasil, por exemplo, e fala, pô, eu fiquei lá 6 meses na Irlanda, por exemplo, ou eu fiquei 1 ano nos Estados Unidos, e nossa, meu inglês deslanchou, porque essa pessoa viveu o idioma todos os dias. E da mesma forma, quem vai para fora, por exemplo, vai para a Irlanda, é um destino muito comum para brasileiro, por exemplo, e fica morando numa casa com outros brasileiros.
o desempenho dessa pessoa ao longo dos 6 meses ou um ano que ela ficou lá vai ser muito menor do que aquela pessoa que abraçou de fato o idioma e viveu aquilo 24 horas por dia, porque é uma questão de horas de voo. Quanto mais horas você consegue colocar ali no nosso banco de horas, mais rápida vai ser a sua evolução no inglês ou em qualquer outro idioma. Todo idioma que você precisa aprender, ele se resume em horas de voo. E esses aplicativos vão aumentar nossas horas de voo, por isso que eu selecionei especialmente esses que estão aqui na lista. Segunda premissa extremamente importante pra gente aqui. Você não pode bagunçar, melhor, você não deve, isso vai dificultar a sua jornada, bagunçar trilhas de aprendizado. Então, se você está num determinado curso, aquele curso ele foi pensado de uma determinada forma por alguém que estudou para isso, etc e tal, para que você aprenda primeiro essa matéria, depois essa, depois essa, depois essa. Agora, talvez um outro determinado curso vai organizar isso de uma forma diferente, porque para aquela pessoa é melhor você aprender assim, 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 assado. E essa ordem de matéria pode ser diferente entre os cursos. No final das contas, você vai acabar vendo todas as matérias necessárias, seja pelo caminho A ou seja pelo caminho B. Mas é importante que você não misture as coisas entre elas, porque quem montou essa trilha provavelmente amarrou esses conteúdos. Por acaso, se essa pessoa não tiver feito isso, ela fez um péssimo trabalho, mas você tá entendendo o que eu tô dizendo, né? A ideia é que você vai depender de uma matéria anterior para aprender a próxima, e depois numa próxima prática você vai usar aquela matéria que você viu antes. Então, no geral, os cursos como um todo, eles são formados aqui por uma escadinha que deve ser determinada por quem montou esse curso, e ela deve ter uma estrutura lógica por trás dela aqui. Se você pega, por exemplo, 2 aplicativos da categoria 1, que é de aulas completas, eles muito provavelmente vão ter ordem de apresentação de conteúdos ali, de atividades e matérias diferentes. E é por isso que muita gente se embanana, pula de uma escola para outra, de um curso para o outro, e fica sempre patinando, falando, putz, eu não saio do lugar. É porque cada vez que você muda, a aula número 5 ali de um determinado curso não vai ter a mesma matéria da aula número 5 de um outro curso, porque são trilhas diferentes. E é muito importante que você respeite essa trilha na hora do aprendizado para que você consiga seguir uma ordem lógica de aprendizado. Então, muito importante aqui essas 2 premissas para a gente falar dos aplicativos no segundo momento. Horas de voo é o nome do jogo aqui, é o que mais importa para quem está aprendendo um novo idioma, e imagino que seja o seu caso, está aqui comigo nesse vídeo, e a trilha de aprendizado não deve ser bagunçada. O aplicativo que a gente for escolher aqui para trabalhar conosco, né, para a gente aumentar a nossa exposição ao idioma, ele deve corroborar para as nossas horas de voo e não atrapalhar a nossa trilha atual, porque senão ao invés de ele estar jogando conosco, ele vai estar jogando contra a gente. E não é isso que a gente quer, né? Pois bem, agora que você entendeu isso, que é extremamente importante para o seu aprendizado e para você absorver melhor essa lista, agora sim, vamos dar uma olhada nos aplicativos que eu selecionei aqui pra gente. E o primeiro deles é o Lingodeer. Esse aplicativo especificamente, ele é mais comum de ser visto e utilizado para idiomas asiáticos, então tipo chinês, japonês, coreano e derivados, mas ele também tem um curso de inglês ali que é muito interessante e eu escolhi ele para estar aqui na lista, inclusive encabeçando essa lista por uma razão muito especial. Ele, de todos os que eu testei, vi, já usei, já conheço, é um dos que mais foca em te explicar a estrutura gramatical do que você está aprendendo. Muito diferente de outros cursos que só fazem a parte associativa, por exemplo, te mostra uma imagem de uma árvore e ali tem 4 palavras, uma que é árvore, né, seria, por exemplo, tree, e as outras são palavras erradas. E você associa a palavra à imagem. Isso é interessante, principalmente para quem está no mais completo limbo, assim, começando do zero. É interessante porque fica fácil de fazer as associações. Se você tem a intenção de não ficar só nesse limbo e aprender de uma forma um pouco mais relevante, que te dê mais liberdade para você montar suas frases no futuro, a gramática é indispensável. E de todos esses aplicativos que eu já conheço, já tive contato ao longo do tempo, o Lingodeer é o que mais dá um peso interessante aqui para a explicação gramatical, e ele te mostra por que a frase que você está fazendo ela tem que ser assim e não tem que ser assado, porque existe uma estrutura que rege aquele idioma, que é o que a gente chama de gramática. E isso é extremamente importante, eu sou extremamente fã dessa prática. Eu não gosto dessa abordagem associativa por imagens ou coisa do tipo, que é o que as crianças fazem. A criança, se você parar para pensar, ela aprende dessa forma, né? Fazendo associação de imagens e tal. Isso funciona muito bem para a criança, porque ela é criança, né? Você não é mais. Então, se você já não está mais nessa fase de aprender o seu primeiro idioma, é óbvio que você não está, existem outras alternativas, outros métodos e meios de ensino que são
muito mais úteis e muito melhores para quem já está na fase adulta aprendendo um segundo idioma e não o primeiro mais. Eu sou extremamente contra esse negócio de aprender igual criança, a baboseira do caralho. Pois bem, anyways, long story short, Lingodeer é um dos que eu mais gosto aqui, do que eu mais recomendo, né, e uso pra galera por essa questão gramatical. Próximo da lista é o Rosetta Stone. Ele foi muito mais famoso nas antigas, lá nos anos 2010 até 2015, estava super hypado esse aplicativo. Ele continua sendo muito interessante hoje em dia, né, a metodologia, a ideia ali ainda é a mesma. Ele segue essa abordagem mais associativa entre imagens e significados e frases e coisa e tal. Eu não sou muito fã, no entanto, tem muita gente que se adapta muito bem a isso. E as aulas ali são o que a gente chama de bite size, são aulas de uma ideia, um comprimento de aula um pouco menor, são aulas mais enxutas. Então, para quem tem uma rotina um pouco mais acelerada ou coisa do tipo, esse aplicativo vai fazer o papel dele, vai cumprir o papel dele. E é uma das coisas que eu mais gosto dele, na real, nem fala sobre a dinâmica, é sobre o nome, né? A Pedra de Roseta foi o que permitiu, que deu origem, na verdade, ao estudo ali dos egípcios, da egiptologia como um todo, porque foi ela, segundo diz a história, né, que permitiu que as pessoas conseguissem interpretar os hieróglifos. Uma pequena aula de história aqui. Então, por ela ser essa pedra que guardava ali uma chave da decodificação de um idioma até então desconhecido, usaram esse nome, Rosetta Stone, para um aplicativo que te ensina o idioma, talvez para você agora no momento, desconhecido. Bem interessante, né? Enfim, só uma curiosidade, mas no mais é um aplicativo que cumpre o que promete, tem uma ordem ali, uma cadência de ensino, né? Uma lógica por trás do curso, que eu acredito que é sim adequada pelo que eu já vi. Eu acho que concordo, discordo de algumas coisas, por exemplo, essa abordagem associativa, como eu disse, não sou muito fã, mas ele faz muito bem o que ele se propõe a fazer. É um aplicativo que vale a sua atenção se você quer essas aulas extras de forma mais reduzida ali, talvez na hora do almoço ali, na sua hora do almoço você consegue encaixar uma aulinha de 10, 15 minutos, isso soma as nossas horas de voo que eu falei antes. Por isso que eu acho que ele pode sim ser interessante para você agregar, mas eu, particularmente, não colocaria essa peça como principal do nosso aprendizado. Eu não confiaria inteiramente nele para que depois a gente usasse outros aplicativos para somar nele. Eu acho que ele tem que ser a soma, ele não pode ser a peça principal, mas para ele fazer a soma, como é o caso aqui dessa lista que a gente está montando, eu acho sim que ele vai cumprir o papel perfeitamente. Você vai aprender bastante com ele se ele for usado da forma correta. O terceiro aplicativo dessa primeira etapa da nossa lista é o Mondly. E essa daqui é meio que uma cópia do Rosetta Stone e também lá do Lingodeer, etc. Ele tem a mesma proposta aqui, só que ele tem um pai rico por trás desse aplicativo, que é a Pearson. A Pearson aqui no Brasil, ela é detentora das marcas Skill, Wizards, Yazigi, por exemplo. Então é uma empresa que tem mais de 22 mil colaboradores aí ao redor do mundo, estão em mais de 70 países. É uma gigante assim do setor. E eles têm esse braço mais focado para essas aulas menores, um conteúdo mais fácil de consumir ali. São aulas, assim, completas, por assim dizer, mas são aulas de tamanho, né, de duração reduzida, que é para você colocar ali no seu dia a dia, da mesma forma como eu sugeri do Rosetta Stone. Você tem ali uma brechinha no dia, talvez antes de sair para o trabalho, tá esperando ali as crianças escovar o dente, não sei, alguma coisa desse tipo, você consegue encaixar uma aula ali, pegar alguma coisa a mais e somar horas de voo. Vale se atentar que, como eu disse, a Pearson é a empresa, né, por trás aí de diversas franquias aqui no Brasil, e a gente já sabe que a franquia ela tem um histórico de às vezes não ter uma eficácia tão grande na hora do ensino. É muito comum, a gente recebe lá no Instagram, né, no meu Instagram @leandro.speaking, muita gente reclamando disso, justamente falando, pô, eu não aguento mais, faz um tempão que eu tô na franquia, não vou citar nomes aqui, não necessariamente são essas três que eu disse, pelo amor de Deus, ou jurídico, pô, corta essa parte. Anyways, mas às vezes as pessoas não se agradam muito com a velocidade ali do aprendizado, esse tipo de coisa, e a Mondly, apesar de ter esse canhão por trás dela aqui, talvez pode ser que acabe sofrendo dos mesmos males da franquia, afinal de contas o motor ali dentro é o mesmo que é usado nas franquias. Vale lembrar também que esse aplicativo especificamente é o que mais tem firula, talvez até pelo tamanho da empresa que o patrocina, né? Mas tem aula com realidade virtual, tem uma série de coisas ali, não que isso vá de fato agregar no seu ensino, mas talvez se você quiser oferecer algo nesse sentido para uma criança, um adolescente, ele vai achar maneiro, vai colocar um óculos ali de VR e tal, vai conseguir fazer uma aula simulando que ele tá num trem, por exemplo, esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, é um artifício a mais ali, é uma gracinha, um sazon no miojo,
mas não vai mudar o jogo pra gente. A gente tá focando nesses aplicativos aqui para que eles sejam os nossos extras e não o nosso foco principal de aprendizagem. Então, é legal, mas eu não acho que você vai nem sequer usar esse tipo de realidade aumentada ou coisa do tipo. Só fique lembrando que qualquer um desses aplicativos que eu falei até agora é para você pegar essas mini aulinhas e permeá-las ao longo do seu dia. Isso funciona como revisão, isso funciona para você aprender talvez alguma coisa nova. Isso é interessante para a gente somar horas de voo no seu inglês. Indo para o segundo ponto da nossa lista, agora a gente vai falar de aplicativos de intercâmbio. E não é aquele intercâmbio para você ir para fora do Brasil, por exemplo, e sim para você fazer um intercâmbio da sua casa. Existem aplicativos que te conectam com pessoas do exterior para que vocês tenham uma conversa, consigam bater um papo, trocar uma ideia, esse tipo de coisa. E é isso que eu estou chamando aqui de intercâmbio da sua casa. O primeiro deles que eu recomendo é o Tandem. Esse aplicativo, especificamente, ele é mais recomendado para quem já está num nível um pouquinho mais para cima e precisa só dar uma praticada ali em conversação, etc e tal. Por que eu digo isso? Ele vai te conectar a uma outra pessoa em algum lugar do mundo que tenha o interesse de aprender o seu idioma. Então, se você fala, por exemplo, lá no aplicativo, eu sou do Brasil, falo português e eu quero aprender inglês. Ele vai te conectar com um nativo inglês, de alguém que fala o inglês nativo, né, seja dos Estados Unidos ou do Reino Unido, enfim, seja o que for, e alguém daquela região que queira aprender o português com você nativo também. Por que isso é bom, mas é ruim? É legal porque você vai ter essa interação com o nativo, questão de fala, de pronúncia, de dicção, de velocidade de fala, às vezes alguma gíria ali que a pessoa coloca ali no meio. Só que por outro lado, essa pessoa que tá falando contigo e da mesma forma você tá falando com ela também aí, vocês não são especialistas em ensino, vocês não são professores, vocês são nativos no idioma que vocês dominam. Isso não significa que você vai saber todas as regras, que você vai conseguir explicar para outra pessoa ou que ela consiga te explicar também de uma forma que seja fácil de você assimilar e entender a informação. Então é legal para quem já tá num nível mais interessante ali, né, já manja um pouco mais, porque você vai trabalhar de fato a conversação e essas explicações gramaticais, essas explicações do porquê das coisas do idioma, aí a pessoa não precisa nem saber mesmo. Você talvez não vai ter que explicar para essa pessoa, a pessoa talvez não consiga também te explicar da forma como um professor o faria. Então isso pode ser um problema se você ainda precisa entender esse tipo de situação. Pô, por que aqui numa determinada frase, por que eu não posso falar tipo go, eu tenho que usar will, se na tradução os dois são vai? Entende? Olha, existe uma razão para isso, porque o will é o auxiliar, o go é o verbo, então às vezes você precisa de um auxiliar e não do verbo, ou do verbo e não do auxiliar. Então, o professor tem mais essa capacidade de destrinchar aqui as regras, etc, e te mostrar por que 1 mais 1 é 2, ao invés de simplesmente falar, então, porque a matemática é assim, né? Esse tipo de coisa pode dificultar um pouco o seu aprendizado ali no começo, mas se você já está no nível mais conversacional, o Tandem vai te conectar com pessoas nativas desse idioma em questão, e para vocês baterem um papo e conseguirem conversar nesse idioma, é um tremendo treino bom pra caramba pra fazer. E soma horas de voo também. Você consegue marcar ali meia hora de papo com o John, que mora no Reino Unido, ou mora no interior do Texas. Enfim, você consegue sotaques diferentes entre os idiomas ali. É extremamente válido. Só que você não pode precisar ou contar que essa pessoa vai conseguir te explicar as coisas. E sim, conversar com você. E um outro aplicativo de intercâmbio também, pra quem tá no nível um pouco mais anterior a esse, é o Busuu. Esse aplicativo especificamente, ele tem um pouco de tudo. Ele tem essa parte do intercâmbio, que na real é feito por uma comunidade ali, é um esquema um pouco diferente. Ele tem as aulas para você incorporar no dia, ele tem uma sessão ali de flashcards, que é o que a gente vai falar no terceiro tópico aqui. Então ele meio que faz um pouco de tudo, só que é aquele esquema, né? A galinha que não nada direito, não voa direito, né? O pato, aliás, ele não voa, não nada, não corre. Ele faz um pouco de tudo, ele resolve um pouco de cada coisa, mas ele não é especialista em nada. Nesse esquema, por exemplo, do intercâmbio, na real você não vai conseguir falar ali com a galera. Você vai conseguir mandar umas perguntas ou enviar um exercício que você fez para que os nativos corrijam e comentem sobre ele. Falar, olha, aqui era melhor se você tivesse usado assim, assim, assado, por texto, sacou? Ou aqui nesse outro lugar era melhor se você fizesse assim, assado, ao invés de fazer assim. Então existe um feedback ali da comunidade, mas não é nada parecido com o Tandem que te conecta assim num vídeo como esse para você trocar uma ideia com alguém de fora. Então são propostas diferentes para pessoas que estão durante ali a caminhada, né, na jornada, em pontos diferentes dessa jornada rumo à fluência. Tem para todo mundo, é só você entender o nível que você está hoje e o aplicativo que você precisa com base nesse nível para você também não queimar largada. Ou, por exemplo, tiver muito no iniciante, entrar lá no Tandem, vai se conectar com alguém ali, não vai conseguir conversar nada e vai se sentir frustrado. Então o ideal é fazer direito para não ter que fazer duas vezes. Esse é meu mantra, onde eu ainda vou fazer uma tatuagem com essa frase. E agora os aplicativos de memorização. Sinceramente, eu acho que são os melhores que a gente tem aqui. Veja bem como é que vai funcionar isso. Eu vou dividir
dividi essa divisão em outras duas subdivisões. Olha só que coisa. Aplicativos que focam em memorização através da repetição de coisas específicas ali, num determinado jeito, que eu já vou explicar como isso funciona, e outros aplicativos que são de memorização através de flashcards. Esses aqui é onde está o ouro do negócio. A gente vai chegar neles daqui a pouco. Falando do primeiro caso, quem que eu vou colocar aqui nessa categoria? Duolingo, veja bem, a grande corujinha com hepatite. E o Memrise. Esses dois aplicativos, qual que é o lance deles? Eles têm ali uma determinada ordem que eles consideram como a mais correta possível para você aprender o inglês, e eles vão repetir aquela ordem, aqueles exercícios, aquelas palavras, termos, vocabulário, etc., até você quase ficar maluco. Quem já usou o Duolingo sabe que você vai ter que escrever, tipo assim, the tree is tall, 500 vezes naquele aplicativo. Aí chega uma hora que, obviamente, é impossível esquecer aquilo, porque você já fez tanto que chega a ser quase enlouquecedor o negócio. E aí você fica repetindo por muito tempo a mesma matéria. É uma estratégia, talvez não seja a mais rápida nem a mais adequada, mas para quem está começando, serve super bem. Esse tipo de aplicativo salva aquele dia que você não vai conseguir fazer aula, você não conseguiu parar nem para almoçar direito, chegou em casa, tem 10 minutinhos antes de dormir, pelo menos um Duolingo você consegue fazer ali, uma atividadezinha e tal, manter, né, o daily streak ali, os dias na ofensiva e tal. Pelo menos 10 minutos todo mundo tem para isso, pelo amor de Deus. E esse é o grande lance do Duolingo e do Memrise. Na real, os dois fazem a mesma coisa, né, por caminhos diferentes, mas a ideia aqui é que eles são extremamente repetitivos e muito fáceis de consumir. Pra gente acrescentar horas de voo aqui na nossa prática, é extremamente válido. Eu acho que é muito difícil você chegar num nível de fluência elevado com qualquer um deles. Afinal de contas, como eu disse, é uma questão de horas de voo. Só depender do Duolingo, talvez pela demora ali em evoluir algumas atividades, a repetição excessiva, isso pode demorar muito e eventualmente acaba sendo mais prejudicial do que benéfico se você focar só nele. Agora, usar o Duolingo ou o Memrise para acrescentar uma prática ali num dia ou no outro, meu Deus do céu, isso é fantástico. Eu acho que isso é uma opinião minha, né? Eu acredito que quando esses aplicativos foram concebidos de fato, essa era a ideia. Não que ele fosse um curso ali do começo ao fim para você chegar na fluência. Eu não acho que ele vai conseguir fazer isso. Mas para somar no nosso aprendizado, na nossa caminhada, fantástico, é excelente. Então é um aplicativo que foca ali na repetição e faz você memorizar muita coisa através dessa repetição excessiva. Porém, veja, no Duolingo principalmente, você seleciona ali o nível, né, em que você está, iniciante, intermediário, coisa e tal, e ele vai te dar as lições ali que ele julga correto. É um pouco diferente do segundo nível que a gente vai falar agora, que são os aplicativos de flashcards, que é o que eu vou começar agora. A ideia é o seguinte, você consegue montar esses flashcards. Ou seja, quando você usa um Anki da vida, que é o meu favorito, ou um Quizlet, é uma variação ali do Anki, você tem alguns flashcards que eles já são pré-definidos, né? Então você tem ali, tipo assim, verbos e 100 verbos em inglês. Isso aí tá pronto, e aí ele vai te mostrar ali os verbos e tal. Ou no Quizlet, você consegue montar o seu próprio set de flashcards e colocar a IA dos caras ali, né? Aquele mecanismo de repetição espaçada para rodar em cima do flashcard que você fez. E isso é interessante porque, se você tem uma trilha que você tá seguindo, às vezes você tá num momento ali que você precisa memorizar, né, decorar alguma coisa, e o Duolingo não tá entendendo que é isso aqui que você quer, ele vai te mostrar o que ele quiser, porque ele tem a trilha dele, e aqui a gente começa a bagunçar as trilhas, que é uma das coisas que eu falei lá no começo, que pode ser um problema. Por isso que o Quizlet ou o Anki, você consegue montar essa trilha, né, da forma que você quiser, conforme você progride num curso que você já tá fazendo ou pretende fazer no futuro. E você ter essa plasticidade na hora de montar esses flashcards, te dá a opção de não bagunçar a sua trilha. Porque aqui, como eu disse lá no começo, esses aplicativos eles têm que somar na nossa prática e não jogar contra a gente. Assim sendo, você consegue, por exemplo, quando você chega ali numa determinada aula de presente simples, por assim dizer, você consegue pegar as principais ideias do presente simples, do jeito que o seu professor ensinou, do jeito que a trilha que você está seguindo foi montada, especialmente, né, otimizada para isso, que é o que a gente faz, por exemplo, no Conversation Strategies, no Fundamentals, no Get Better, que são alguns cursos que a gente tem aqui. A trilha ela é formada para ser seguida naquela ordem. E você consegue pegar esses trechos, esses pedaços, essas matérias e colocar num Anki da vida, num Quizlet, e você segue através da repetição espaçada exatamente a trilha que foi feita para você.
isso aqui é a elite da memorização. Não tem nada que vai superar esse tipo de prática para você ir aprimorando o seu vocabulário, aprendendo coisas novas. E só para fechar esse lance aqui da repetição espaçada e você entender como isso funciona, que eu sou um grande fã de explicar como as coisas funcionam, talvez por isso eu gosto tanto de gramática, assim, embora, né, não foque tanto nisso nas aulas, mas é importante que você entenda. A repetição espaçada, ela vai pegar ali uma série de vocabulário, ou que você determinou ali que você quer colocar nos seus flashcards, e através da repetição espaçada, ou seja, quantos dias entre uma revisão e outra vai ser colocado ali, e com base nos seus acertos e coisa e tal, ela vai te mostrando esses flashcards. Então, por exemplo, vamos supor que você pegou ali uma lista de 10 verbos e você colocou esses 10 verbos lá no Anki ou no Quizlet. Aí ele vai te mostrar os 10 e você vai, por exemplo, ó, play, jogar, beleza, lembrei, fechou. Aí vamos pegar, por exemplo, drive, que é dirigir, e eu não lembrei. Esse aqui, nossa, eu tentei lembrar, não consegui. Eu vou marcar ali no aplicativo que eu não lembrei, ou que foi difícil, alguma coisa assim. Os aplicativos têm nomenclaturas diferentes, mas você vai dar uma nota negativa para aquele flashcard. E o aplicativo automaticamente entende que este verbo drive, para você, ele é um problema. Então ele vai te mostrar mais vezes. Agora, o play que você acertou de primeira, ele mostra depois de, sei lá, 5, 10 dias, você acertou de novo, ele fala, pô, isso aqui não é um problema. Daí a próxima ele vai te mostrar daqui 15 dias, 20 dias. Enfim, obviamente esses números, é feito todo um cálculo ali por trás disso, eu tô só arredondando números aqui, mas ele foca no que você tem mais dificuldade e ele vai, embora vá revisando aos poucos, mas ele vai aumentando o espaço daquilo que você vai acertando. Então a ideia é que cada vez mais essas informações vão sendo coletadas da sua memória RAM, né, que é aquela memória de curto prazo, e vão sendo depositadas na sua memória de longo prazo, que é lá que a gente precisa instalar o inglês para que daqui 1 ano, 2, 5, 10, 20 anos você ainda consiga falar, ao invés de você lembrar o que eu falei aqui agora e amanhã você fala, puta, como é que era o nome daquele aplicativo lá que o teacher falou? Porque essa informação, como você só viu uma vez, ela está na sua memória de curto prazo. E esses aplicativos, através do método da repetição espaçada, que, enfim, isso aí não é exclusivo desses aplicativos, tá? É uma teoria de aprendizagem aí já bem antiga. Eles vão transferindo essas coisas para sua memória de longo prazo. E isso faz com que esse conhecimento, essas informações, esse vocabulário, fique disponível para você quando você quiser, a qualquer momento, porque é lá que a informação que você não esquece fica guardada. Anyways, comenta aqui embaixo para mim qual você acha que vai ser melhor para você, ou se você tem alguma dúvida com o funcionamento de algum deles, para que a gente consiga começar a escolher qual aplicativo colocar aí na sua rotina e aumentar nossas horas de voo. Lembrando, mais uma vez, isso é extremamente importante, aprender um idioma depende do quanto você se expõe a ele, e esses aplicativos ajudam você a se expor cada vez mais a esses conteúdos que você tem interesse de aprender, que aqui no caso é o idioma inglês, funciona também para outros idiomas da mesma forma. Eu recomendo que você compartilhe esse vídeo com algum colega, algum amigo, algum familiar que também está na mesma jornada que a gente, está buscando chegar no 1% da população que é fluente no idioma, porque esses aplicativos podem ajudar muitas outras pessoas também. O Anki, por exemplo, é um aplicativo gratuito, então não tem para que a gente guardar essa informação conosco. Não esquece de deixar o like nesse vídeo se eu te ajudei de alguma forma, deixar um comentário aqui dizendo quais aplicativos você acha que você vai conseguir incorporar na sua rotina, and I'll see you guys next time. Out!